A verdade é um pilar inegociável da vida cristã. E a história de Ananias e Safira nos ensina que Deus não compactua com o engano. Satanás usa a mentira para desviar os crentes, mas cada um tem a responsabilidade de escolher a verdade. Como cristãos, devemos rejeitar qualquer forma de falsidade, pois a mentira traz consequências espirituais e prejudica a comunhão com Deus. A igreja deve preservar sua santidade, mantendo-se firme na transparência e integridade, pois o temor ao Senhor nos conduz a uma vida autêntica e irrepreensível. Eu sou o diácono Jonathan Cadiz e quero estudar com você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você esteja com a gente aqui no canal. Seja bem-vindo, porque hoje nós vamos estudar mais uma lição da nossa amada e querida Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre de 2025, onde nós estamos estudando na CPAD da classe dos adultos a revista A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E hoje nós já vamos para a lição de número 6, que será ministrada no dia 10 de agosto de 2025. E para entrarmos na lição, eu quero fazer a você um convite muito especial. Primeiro, fica até o final, porque tem uma novidade aqui no canal. Eu vou colocar um espaço reservado a você que é inscrito, que está sempre comentando. Então a gente preparou aí um vídeo muito bacana com todos os comentários, tá bom? E eu te peço que comente para que o seu comentário também saia nesse espaço dedicado a você. Lembrando que nós começamos a fazer isso na lição 5 agora, tá? E até o momento da edição do vídeo, você pode ter comentado e o seu comentário não sair nesse primeiro vídeo, mas então ele vai sair no segundo, tá bom? Mas enfim, é um vídeo muito bacana, curto, só trazendo os comentários de vocês que participam. Então, se eu fosse você, eu deixava um comentário, que você vai ver o seu comentário nesse momento, no final da aula. Eu quero te convidar aí na descrição para você, como sempre, adquirir os links que tem de convites para você entrar nos nossos grupos no WhatsApp, os links das nossas redes sociais, tá bom? Facebook, Telegram, Instagram e também o link para você entrar no grupo Não Deixe a EBD Morrer, tá bom? Que é o projeto onde nós estamos apoiando as escolas bíblicas dominicais e suas dificuldades, ou alguns locais que nem tinham mais a escola bíblica dominical. E através desse projeto, elas estão conseguindo retomar a escola bíblica dominical. Mas eu já te convido, vai na playlist Não Deixe a EBD Morrer, e lá você já tem alguns trabalhos voltados para ajuda com a escola bíblica dominical, tá? Vamos lançar mais vídeos aí no canal em prol desse projeto, mas antes disso, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu, tá bom? Porque eu estava aqui olhando as estatísticas aqui do canal e a grande maioria que assiste a aula não é inscrito. Então, gente, se inscreve, não vai te custar tempo e nem vai te custar dinheiro, tá bom? Então, se inscreve, quando você se inscrever, ativa o sininho das notificações para você ser avisado sobre qualquer material que a gente coloque aqui no canal, tá bom? E dê aí o seu joinha, curta esse vídeo, mostre que você gostou, que você apoia o nosso trabalho, tá bom? Comenta, diga de onde você está falando, fala da sua cidade, da sua igreja, diga aqui o nome do seu pastor, diga pra gente nos comentários como vai a Escola Bíblica Dominical na sua igreja, o que você está achando desse trimestre, dessa revista, o que você está achando das aulas aqui no canal. Deixe nos comentários, vamos conversar, tá bom, gente? Eu faço questão de te responder e, além de tudo isso, seus comentários podem aparecer aí nessa surpresinha que eu fiz para vocês no final dessa aula, tá bom? Para você que já é inscrito, meu muito obrigado, Deus te abençoe, obrigado por estar em mais uma aula. Deixe também nos comentários, tá, o seu nome, deixe a sua cidade, deixe o nome da sua igreja, do seu pastor, tá bom? E você que também é inscrito, está sempre com a gente, sempre comentando, seus comentários também vão aparecer nessa surpresinha que eu fiz para vocês, tá bom? Você que é inscrito também, deixa o seu joinha, tá bom? Porque outra estatística que eu vi é que alguns inscritos que assistem não deixam like. Então deixa esse like, compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Manda para os seus amigos, compartilha no grupo da sua igreja e assim você vai ajudar esse canal que está aqui pensando em te ajudar, tá bom? Então, gente, vamos orar para a gente entrar de vez na lição. Ore comigo e juntos vamos falar com o Papai do Céu para ajudar a gente em mais uma aula falando da palavra dele. Pai,
Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos através das redes sociais, da internet, para poder falar da Tua palavra, Senhor. Nos ajude nessa lição tão importante que vamos falar sobre mentira, que nós vamos falar sobre a importância de ser honesto, de falar a verdade. Pai, em nome de Jesus, nos ilumina, nos guarde e que o Seu nome seja glorificado nesse canal, em nome de Jesus. Amém. E juntos, é claro, sempre vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Gente, na lição passada, nós estudamos a lição de número 5, uma igreja cheia de amor. E na ocasião, nós compreendemos como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. Reconhecemos a graça de Deus como a fonte do amor cristão e também incentivamos a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. Na lição de hoje, a lição de número 6, que tem por tema uma igreja não conivente com a mentira. Temos como texto áureo Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da idade? Verdade prática. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, estar sempre na luz da verdade. Então tem um paralelo aqui. O engano da mentira e a luz da verdade. A mentira no grego, pseudos, é falsidade, engano intencional, distorção. E no hebraico, sheker, que é falsidade, mentira deliberada, fraude. Já a verdade no grego é aletheia, é realidade como é sinceridade, fidelidade a Deus. E no hebraico, emet, que é firmeza, estabilidade, confiabilidade. A mentira distorce a natureza de Deus. Toda forma de engano é pecado. O diabo é o pai da mentira. A mentira destrói a comunhão cristã. Esse, já no início aqui te mostrando, é um cartaz do Veritas Apologéticas, material cedido pelo pastor Joiade Serra. E eu quero mostrar para você como você pode adquirir esse material, tá bom? Então dá uma olhadinha, vale muito a pena. É bem rápido esse recado. É só para você que é professor da escola dominical, superintendente ou até aluno que quer ter acesso a esse material. Você quer ter acesso a não só esses slides, que uma coisa, você vem aqui tirar print, você vai danificar a qualidade da imagem. Você pode ter esses slides em qualidade original. E além desses slides, você pode ter muito mais do que isso. Como que você faz? Ó, você está vendo o vídeo aí, você tem subsídios, dinâmicas, muita coisa boa para você usar na sua escola bíblica dominical. Como que você vai fazer? Você vai na descrição desse vídeo e lá tem um link para você se tornar assinante da plataforma da EBD Mais Subsídios, do pastor Joiade Serra. E você vai ter tudo isso, gente. Plano de aula, o esboço completo para a sua lição, comentário da lição e detalhe, tá? Tudo isso você recebe, claro, com bastante antecedência para você poder estudar e levar isso para a sua classe. Você vai ter tudo isso sendo assinante dessa plataforma. Então, gente, transforme sua aula. Sai da mesmice, não fica só lendo revista. Tá? Invista na sua aula, tá bom? Então tá aí a dica, tá? Vai na descrição, clica no link e seja assinante da IBD Mais Subsídio, tá? Eu sou, claro, não é à toa que eu sempre trago os materiais de lá para você. Então, gente, na vida cristã, a verdade deve ser um valor inegociável. A história de Ananias e Safira, dentro da comunidade de Jerusalém, revela a seriedade do compromisso com a honestidade diante de Deus e também diante da igreja. Movidos pela cobiça e pela busca de reconhecimento, tentaram enganar os apóstolos, mas foram desmascarados e sofreram juízo imediato. Essa lição nos ensina que a mentira não apenas compromete o nosso caráter, mas também fere a santidade da igreja. A justiça divina se manifesta para preservar a pureza do povo de Deus, destacando a necessidade de temor, integridade e sinceridade na caminhada cristã. A leitura diária dessa semana, na segunda-feira, Tito capítulo 1, versículo 2. A mentira não faz parte da natureza divina. Terça-feira, Provérbios 12, 22. Deus abomina a mentira. Quarta-feira, o diabo é o pai da mentira, em João 8, 44. Quinta-feira, Efésios capítulo 4, versículo 25. O cristão deve abandonar a mentira. Sexta-feira, Apocalipse 22, 15.
os mentirosos ficarão de fora do céu. Sábado, Provérbios 23:23. Devemos valorizar a verdade e não praticar a mentira. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Atos capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? Ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Essa narrativa bíblica é bem concisa, porém dramática. Temos o caso de um crente mentindo deliberadamente para obter alguma vantagem. 2 coisas ficam claras aqui. A primeira é que Ananias, induzido pelo diabo, escolheu mentir. Como um ato moral, mentir é sempre uma escolha humana. Quem mente, mente porque quer mentir. A outra coisa é que a mentira tem consequências. No caso de Ananias, custou-lhe a vida. É possível imaginar que Ananias tenha começado a flertar com a mentira e dado lugar ao diabo quando viu seus outros irmãos de fé fazerem generosas doações. Ele viu crentes doando tudo o que tinha. Como, por exemplo, o caso de Barnabé. Ele, inevitavelmente, não queria ficar de fora da lista dos doadores da igreja, mas a sua avareza não permitia que a sua fé chegasse ao nível dos que se desfizeram de tudo. Ele, porém, queria parecer que sim. A forma encontrada foi concordar com a sua esposa que, ao vender uma propriedade, dariam como oferta apenas parte do preço, mas demonstrariam para a igreja que haviam doado o valor integral da venda. Esse era um segredo que só o casal sabia até aquele momento. O texto deixa claro que o casal não era obrigado a doar tudo o que tinha, nem mesmo era solicitado a que doassem alguma coisa. As doações, tanto em dinheiro como em outros bens, foram feitas de forma voluntária. Quem podia dar, dava. Quem não podia, não era cobrado por isso. O objetivo do casal, no entanto, era obter lucro, fama e status com aquela aparente ação generosa. Há, sem dúvida, um ardil diabólico nisso. Geralmente, a pessoa tentada só enxerga o que vai ganhar ou como vai ser recompensada com o objeto da tentação. Nunca pensa nas consequências. O casal, evidentemente, mesmo participando de uma igreja pentecostal, onde os obreiros curavam até mesmo paralíticos, não pensou que seria descoberto, mas foi. Para nós, fica o alerta e a lição. Não podemos usar de engano na casa do Senhor, nem tampouco acreditar que nos beneficiaremos com a mentira. Falar a verdade é uma virtude que o cristão deve sempre exercitar. Por outro lado, reconhecer a mentira quando se valeu dela também o é. É uma demonstração de caráter. Muitos crentes evitariam o juízo divino se simplesmente reconhecessem e confessassem o seu erro. Quando isso não acontece, são julgados por Deus. Nunca vi um mentiroso terminar bem. Assim, falemos a verdade uns com os outros. Vejamos então o mapa mental dessa lição. Essa lição que tem como palavra-chave mentira.
eu já falei um pouquinho aqui, no hebraico é sheker. Esse termo aparece mais de 110 vezes, frequentemente em textos proféticos, denunciando a apostasia de Israel, como em Jeremias 7,4 e também Zacarias 10,2. No uso cultural, sheker também remete à quebra de aliança ou compromisso, especialmente quando associado a juramentos falsos. Já no grego, a palavra traduzida como mentira é pseudos, que também carrega o sentido de falsidade intencional. Relaciona-se a pseutis, que é mentiroso, e pseudomártiria, que é falso testemunho. Essa raiz dá origem a palavras como pseudo, é falso, destacando o caráter ilusório e enganoso da mentira. Essa lição de hoje tem como objetivo apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes, mostrar que mentira é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano, e também tem como objetivo valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. Como primeiro tópico, essa lição traz como tema o diabo, o pai da mentira. Subtópico 1, é da natureza satânica mentir. Subtópico 2, a mentira como um ardil maligno. E subtópico 3, não superestime o inimigo. O tópico 2 tem como tema o cristão e a mentira. Subtópico 1, mentira é uma escolha. Subtópico 2, atraídos pela mentira. Subtópico 3, mentir tem consequências. E o terceiro tópico, a igreja que repele a mentira, com 2 subtópicos. Uma igreja temente e o subtópico 2, uma igreja forte. A introdução da lição de hoje diz que um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso o que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro, negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Então nós vamos ver nessa primeira parte da nossa lição, como primeiro tópico, o diabo, o pai da mentira. Subtópico 1, é da natureza satânica mentir. Subtópico 2, a mentira como um ardil maligno. E subtópico 3, não superestime o inimigo. O primeiro subtópico é da natureza satânica mentir. Então, gente, agora saímos do capítulo 4, né? Entramos no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, que descreve a morte de Ananias e Safira. Lucas relata que, ao mentir, esse casal agiu sob a influência de Satanás. Capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Então a Bíblia revela que Satanás é, na verdade, o pai da mentira. E o próprio Jesus que disse isso em João 8,44. E sua principal estratégia é distorcer a verdade para corromper os filhos de Deus. O questionamento de Pedro, aqui no versículo citado, a Ananias, demonstra que a mentira vai além de uma falha humana. É uma ação maligna que visa comprometer a pureza da igreja. A atitude de Ananias e Safira não foi apenas um erro relacionado ao dinheiro, mas uma afronta direta ao Espírito Santo, que agia de forma real na igreja primitiva. Isso nos mostra que pecar contra a comunidade cristã é, em essência, pecar contra o próprio Deus, já que a igreja é o corpo de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios 12. A palavra de Deus nos ensina que Satanás atua através da tentação. Jesus mesmo foi tentado, né? É por ele. Porém, o pecado só se concretiza quando a pessoa decide ceder à tentação. E Tiago fala isso muito bem na sua epístola no capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Isso nos mostra que o pecado nasce quando alguém é atraído e enganado pelos seus próprios desejos. Ananias não foi coagido a mentir, mas escolheu ceder à cobiça, permitindo que ela dominasse o seu coração. Paulo diz ao jovem Timóteo, 1 Timóteo 6,10,
Porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Isso destaca a doutrina, né, que nós cremos e ensinamos do livre-arbítrio, segundo a perspectiva arminiana, que ensina, né, tá na nossa declaração de fé, que o ser humano é plenamente responsável por suas decisões, mesmo quando está sob influência espiritual e maligna. Mas vejamos por que o diabo é o pai da mentira. João 8,44, Jesus dá a ele esse título. Ele é chamado de pai da mentira porque ele foi o primeiro a mentir. Lá em Gênesis, ele foi o primeiro a mentir. Você está vendo esse banner, esse slide? Está bonito? Está bem trabalhado? Tá. Inclusive aqui eu vou citando mais os títulos, mas você pode ler tudo que está escrito aqui, todos os textos de referência. Por exemplo, ele foi o primeiro a mentir, o texto está aqui lá em Gênesis, quando ele mente para Eva. Tá? E é uma mentira diretamente contrariando a palavra de Deus. Essa mentira foi a origem do pecado humano, por isso ele é considerado o pai da mentira. Você quer ter acesso a isso? Para eu dar continuidade aqui aos outros 3 pontos, tá? Dá uma olhada nesse recado, porque eu vou falar tanto do comentário, quanto também desses banners que a gente distribui aqui gratuitamente para você usar na sua aula da Escola Bíblica Dominical. Rapidinho, menos de 1 minuto a gente volta. Essas são os slides da nossa aula, tá? Todo plano de aula que a gente faz, a gente disponibiliza gratuitamente desses slides para você poder usar na sua aula. Ó, mapa mental, tá? Todos os banners que a gente faz com aplicações práticas, ó, aqui, ó, tá vendo? Para a sua aula. Você pode ter acesso a tudo isso gratuitamente se você se inscrever no nosso canal no Telegram. Esse é o nosso comentário das lições da Escola Bíblica Dominical. Todo trabalhado, lembrando que não é repetição da revista não, tá? Mas você vai ter um acréscimo, tá? Você vai ter sempre mais informações sobre o assunto da lição. Então, olha, muito bem trabalhado, muito bem elaborado para ajudar a sua aula. E perceba que são comentários vastos, não são poucos comentários não, mas bastante comentário de cada subtópico. Todos os subtópicos são comentados, além de ter curiosidades, tá vendo? Para você, mais curiosidade. Depois da conclusão, acabou? Não, tem mais coisa. Aqui é o projeto, né? Não deixa a vida morrer, mas tem o dicionário de palavras que talvez você ache difícil, como por exemplo, aqui eu usei uma palavra inóspito, ênfase, contínuo, martírio, e aqui eu estou explicando o que significa essa palavra. Então, esse é o nosso comentário bíblico de todas as lições da semana. Você pode adquirir todo esse comentário se inscrevendo no nosso canal no Telegram, porque toda segunda-feira nós já disponibilizamos todo esse material para a lição do domingo seguinte. Então você vai sempre receber esse material com uma semana de antecedência de forma gratuita. Aqui tem o nosso Pix, caso você queira colaborar para esse trabalho. Tá bom? Então, ele também é o pai da mentira. Você gostou, gente? Não está bem feito? Estou nem ganhando com isso. Tem aqui, sempre você vai ter um espaço com o número do nosso Pix. Se você quiser contribuir, acha que o nosso trabalho é bem feito, te ajuda e quiser ajudar ajudar o nosso trabalho, até porque isso tudo é pago, você pode fazer o Pix para a gente, tá bom? Se inscreva no nosso canal no Telegram, Colégio do Discípulo EBD. E lá a gente sempre distribui esse material gratuitamente, tá bom? É todo o plano de aula feito com esses slides e também todo o comentário da lição da semana gratuito. Então vamos continuar. Ele também é o pai da mentira porque a mentira é da sua natureza. Jesus afirma no mesmo texto que nele não há verdade. Ou seja, mentir não é erro acidental para Satanás. É parte de seu caráter caído. Ele fala do que lhe é próprio, ou seja, a mentira flui naturalmente da sua essência, né? Ao contrário de Deus, que é verdade, né? Jesus, que se declarou a verdade, Satanás é a própria personificação da mentira. Ele é o pai da mentira porque ele usa a mentira como arma para enganar. Satanás usa a mentira para distorcer a palavra de Deus. Ele fez com Jesus. Enganar as nações, Apocalipse 12:9. Disfarçar-se como anjo de luz, 2 Coríntios 11. Acusar os fiéis, também Apocalipse 12, no versículo 10. Ele é chamado de um enganador de todo mundo, no texto de Apocalipse 12:9, mostrando sua estratégia, que sua estratégia sempre foi um engano. E ele é o pai da mentira porque ele inspira outros a mentir. No caso de Ananias e Safira, Pedro, na sua pergunta, mostra que o diabo influenciou Ananias e Safira
a mentira. E não obrigou, mas influenciou. Tá bom? Então, gente, o subtópico 2, a mentira como um ardil maligno. Então, Pedro não trata o pecado de Ananias como um simples deslize, mas como um engano intencional e consciente. A pergunta por que encheu Satanás o teu coração, no versículo 3, revela que o diabo encontrou lugar em seu interior por causa da cobiça. E aí eu me lembro do que Paulo fala aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, quando Paulo nos instrui a não dar lugar ao diabo. Isso nos ensina que a mentira não é um erro isolado, mas é uma arma do maligno para abalar os relacionamentos e comprometer o testemunho da igreja. As Escrituras alertam quanto aos ardis do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11, são as astutas ciladas do diabo, entre os quais estão o engano, 2 Coríntios 11, 3, a falsa piedade, 2 Timóteo 3, 5, a ganância disfarçada de generosidade, 1 Tessalonicenses 2, 5. Ananias e Safira desejavam aparentar generosidade sem de fato se sacrificarem. Esse tipo de hipocrisia ainda contamina muitas igrejas nos dias atuais. A trajetória da igreja mostra que o engano espiritual sempre esteve presente. Casos como o de Simão, o mago, confirmam essa realidade. E a gente vê a severa disciplina aplicada em Ananias e Safira, e como isso serviu como marco para preservar a santidade da igreja, estabelecendo um padrão de pureza e correção dentro da comunidade cristã. Na comunidade greco-romana, era comum exibir riqueza e status social. Contudo, a igreja primitiva vivia um espírito de comunhão e de desapego aos bens. Eles vendiam e doavam isso de se desapegando. Eles mostravam que a prioridade deles não era mostrar nenhum status social. Eles não eram presos aos bens. O pecado do casal foi uma tentativa de conciliar os valores egoístas do mundo com a santidade exigida pelo Evangelho, o que comprometeu a integridade da fé cristã. E não só Ananias e Safira, mas nós vemos alguns pecados que foram infiltrados na igreja primitiva. O primeiro caso aqui é o deles: hipocrisia e mentira, Ananias e Safira. Murmuração e injúria social, lá em Atos 6, quando os helenistas reclamam de um melhor tratamento para a viúva dos gregos, para a viúva dos hebreus. Simonia, que é realmente esse pecado de querer se apropriar de lucro com as coisas espirituais, que é o caso de Simão o Mágico, alguém de dentro da igreja querendo comprar o dom do Espírito Santo. Legalismo e imposição da lei. Na Epístola aos Gálatas nós vemos cristãos judaizantes, infiltrando-se e exigindo circuncisão e ritos da lei. Mas Paulo trata, e nós temos também a lição disso, é que o evangelho deve ser preservado puro, sem legalismo. Imoralidade tolerada. Já na igreja de Corinto, Paulo ele exclui um homem que dormia com a mulher de seu pai. E a igreja levava isso normalmente. Então, qual foi o tratamento? Paulo ordenou a exclusão. O homem, se arrependesse, seria restaurado. E a lição que fica para a gente é que a igreja deve exercer disciplina, mas sempre visando a restauração. Nós vemos desunião e partidarismo também na igreja de Corinto. Os cristãos estavam rachados, havia panelinha, como tem isso na igreja, Então os crentes eram divididos entre os líderes Paulo, Apolo, Pedro, outros Cristo. Então Paulo lembra que Cristo não estava dividido e que líderes não são ídolos. Então eles foram corrigidos, e a lição que fica é que o orgulho espiritual e a idolatria de líderes distorcem a comunhão. Nós vemos também heresias doutrinárias, como era o caso, por exemplo, da igreja de Colossos, que tinha misticismo, adoração a anjos, filosofias humanas. Frieza espiritual e mundanismo na igreja de Laodiceia. Podia pegar aqui só as igrejas da Ásia, lá da carta de Apocalipse, mas toda a carta, todo o Novo Testamento geralmente é escrito para resolver problema, pecados infiltrados dentro da igreja, mas todos resolvidos e com lições e aprendizado para nós hoje. Então vejamos aqui, Ananias e Safira eram pessoas gananciosas, características de uma pessoa gananciosa. A ganância também é chamada de avareza ou cobiça. É um pecado profundamente condenado nas Escrituras. Então, a insacibilidade. Essa pessoa nunca está satisfeita. O ganancioso nunca se contenta com o que tem.
Seu desejo é constante e quanto mais conquistar, mais quer. Isso revela uma alma inquieta e descontrolada. Idolatria disfarçada, porque a ganância substitui Deus por bens materiais. O coração passa a confiar e buscar segurança nos bens. Injustiça e exploração do próximo. Isaías 5:8. A ganância leva à exploração, à manipulação e ao egoísmo. O ganancioso sempre quer ganhar, mesmo que o outro perca. Não se importa com a justiça, mas apenas com o lucro. A falta de generosidade. O ganancioso ele tem o coração fechado. Provérbios 11:24. Porque a ganância fecha o coração e as mãos. O ganancioso é egoísta. É incapaz de partilhar com os necessitados, mesmo tendo de sobra. E aí temos outras características aqui de uma pessoa gananciosa. A cegueira espiritual. Porque a ganância, 1 Timóteo 6:9, ela entorpece o discernimento. O ganancioso deixa de ver os perigos espirituais que o cercam, caindo em laços que o afastam de Deus. A ganância rouba a fé e leva à perdição. 1 Timóteo 6:10. É um veneno lento. Ela mina a fé, sufoca o coração, conduz à destruição. É um desvio perigoso da verdadeira vida cristã. E também a autossuficiência e orgulho. Apocalipse 3:17. A ganância gera a ilusão de que a pessoa não precisa de mais ninguém, nem mesmo de Deus. Isso leva ao orgulho e à cegueira espiritual. Então, fujamos do pecado da avareza, da cobiça. Não sejamos gananciosos. E o subtópico 3, não superestime o inimigo. Então, o relato bíblico, não só de Ananias e Safira, mas assim como outros, nos deixa uma advertência sobre dois extremos perigosos na maneira como os crentes lidam com o diabo, que é superestimar, né, ou subestimar o seu poder. Paulo nos lembra em 2 Coríntios 2:10 e 11 que devemos perdoar para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois ele age quando há uma brecha, como a amargura e a falta de perdão. A vitória de Cristo sobre Satanás é real e definitiva, conforme Colossenses 2:15. Mas isso não anula a atuação do inimigo no presente século. Ao mesmo tempo, Efésios 6:11 nos mostra que o diabo age com astutas ciladas. A palavra traduzida como ciladas, né, no grego, é metodeias, que revela que ele usa estratégias organizadas e sutis, e não ataques caóticos. Isso exige do crente uma vigilância contínua, discernimento espiritual e dependência da armadura de Deus. Satanás não vai chegar sempre fazendo arruaça, sempre causando o caos, mas ele é metódico, ele é estrategista, ele trabalha com astutas ciladas. Então nós precisamos de vigilância, precisamos de discernimento e precisamos estar sempre com a armadura espiritual. Não devemos ver o diabo com medo, mas também não devemos ver o diabo como um ser inofensivo. Então temos que ter equilíbrio bíblico. Tá? O diabo está derrotado, mas ainda atua como um adversário astuto. A igreja não deve temê-lo de forma irracional, nem ignorar sua atuação. A vitória está em Cristo, mas ela se manifesta quando andamos em santidade, em perdão, em vigilância e armados espiritualmente. Vemos no caso da lição de hoje uma família, né? Um casal que deixou ser influenciado pelo diabo. E não é a primeira família na Bíblia. Vejamos aqui, ó, mentiras em família. Provérbios 12:12, né, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Primeiro temos Abraão mentindo sobre Sara. E tem pregador aí dizendo que Abraão não mentiu, porque Sara realmente era meia irmã de Abraão. Mas era meia irmã de Abraão, mas desde o momento que Abraão decidiu casar-se com ela, ela se torna sua esposa. E outra coisa, ele usa esse argumento no momento que lhe convém. E outra coisa, as consequências dos atos, que não foi só uma vez que Abraão fez, mostram que ele mentiu sim. Mostra que teve consequências. E outra coisa, tem mais uma, tá? Mais tarde, o seu filho Isaque fez a mesma coisa. Gênesis 26:7, mostrando que a mentira é um péssimo exemplo para os filhos. Também temos Sara mentindo a Deus. Gênesis 18. Riu o seu coração e depois mentiu, não ri. Não tem como mentir a homens, tem como mentir a Deus. A diferença é que homem você consegue enganar, mas Deus não. Rebeca e Jacó enganando Isaque.
Gênesis 27, planejaram enganar o pai cego para que Jacó tomasse a bênção de Esaú. E mais para frente, os irmãos de José mentem a Jacó, forjaram a sua morte, mancharam a túnica de sangue, mentiram por anos, causando a profunda dor do pai. Só até aqui, 1, 2, 3, 4, foram 5 mentiras, contando com a... 5 não, 6, porque Abraão mentiu 2 vezes. Depois Isaac, depois Sara, depois Rebeca, depois os irmãos de José. Tudo na mesma família. Meu Deus do céu. Então quer dizer que fora Ananias e Safira, todas as referências que eu te trouxe aqui de mentiras em famílias na Bíblia foram na família de Abraão, Isaac e Jacó. E por último, Ananias e Safira, que é o tema da lição. Embora o contexto eclesiástico, eles eram marido e mulher e conspiraram junto, o contexto é da igreja, mas estamos falando de um casal, de uma família. Eles conspiraram junto para mentir. Tentaram parecer espirituais sem ser, mentindo ao Espírito Santo. E fica uma frase de Stanley Orton: a mentira compromete a santidade da comunhão. No lar, ela destrói a base da confiança. Então, gente, não minta, marido, para sua esposa. Esposa, não minta para o seu marido. Pai, não minta. Você não tem que mentir, Claro, para ninguém, nem em ocasião nenhuma. Mas, principalmente, é o pai que mente na frente do filho. Manda o filho mentir para alguém. Vai lá e fala com o papai, para o moço da barraca, fala que o papai não está, porque o papai está devendo ele. Bate na porta para cobrar, filho, fala que papai não está, e se esconde no quarto. Seu filho vai ser um belo picareta, mentiroso. Mente para o pastor na frente do filho. Então, por aí vai. A aula não é sobre família, mas estamos falando de um casal. E eu resolvi aplicar isso aqui. Como resumo, gente, Satanás é a origem do engano e usa a mentira para afastar as pessoas de Deus. O tópico 2, o cristão e a mentira. Primeiro subtópico, mentira é uma escolha. Subtópico 2, atraídos pela mentira. Subtópico 3, mentir tem consequências. Subtópico 1, mentir é uma escolha. O relato sobre Ananias e Safira nos mostra que a mentira não é apenas um erro. Já está falando isso na introdução, Mas é um pecado contra a santidade de Deus. Pedro afirma que eles mentiram a Deus. O fato de Ananias vender sua propriedade e mentir sobre o valor, ainda mais em concordância com a sua esposa, mostra que mentir é um ato voluntário e que pode ser evitado. Aí eu trago aqui no comentário, um comentário muito importante de Thomas de Kempis, que foi um dos escritores cristãos mais influentes da espiritualidade na época medieval. Então, olha só que top, vale muito a pena, grave esse nome. Thomas de Kempis, vale a pena você ler os trabalhos desse escritor. Ele tratando em sua obra sobre a natureza progressiva da tentação e de como que o pecado não acontece de forma repentina, ele faz uma afirmação interessante. Primeiramente surge um pensamento simples sobre o mal. Em seguida, a mente começa a fixar-se nesse pensamento. Depois vem o prazer de contemplá-lo, o desejo de realizá-lo e, por fim, a aceitação do fato. Essa descrição revela como o pecado se desenvolve de forma progressiva. Ananias e Safira, eles permitiram-se ser enganados por Satanás. Eles substituíram o amor de Deus, o amor a Deus, melhor dizendo, por uma cobiça gananciosa pelo dinheiro. No entanto, houve um momento anterior em que poderiam ter resistido à tentação. A lição é clara. Não podemos deixar o pecado criar raízes. Tudo começa em um pensamento. É nesse estágio inicial que ocorre a luta mais decisiva contra o pecado. Por isso, é essencial nos mantermos firmes na verdade das Escrituras, que nos ensinam que o diabo pode ser enfrentado e vencido. Tiago capítulo 4, versículo 7. Agora eu quero mostrar para você, nesse banner, como o pecado é uma escolha voluntária. Tá? Em contraponto ao calvinismo, que diz que o pecado é premeditado por Deus, que o pecado é predestinado por Deus. Então aquele que peca, ele peca porque Deus predestinou que ele pecasse. Isso é totalmente o oposto do que a palavra de Deus nos mostra. O livre-arbítrio ele foi afetado, mas ele não foi destruído. Então, segundo o arminianismo, com base nos ensinamentos de Jacó Armínio, o ser humano, embora tenha sido afetado pela queda, o pecado original, não perdeu totalmente a capacidade de responder a Deus. Isso é possível pela graça preveniente.
Deus, pela sua graça, responde à capacidade do homem de crer, escolher e se arrepender. Por exemplo, Jesus diz em João 16,8 que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria. Ele não forçaria. Tá? Ele convenceria. A decisão final é humana. O pecado é um ato de vontade própria. Ninguém é forçado a pecar, nem por Deus, nem pelo diabo. O pecado é um ato voluntário. O pecado é fruto da decisão pessoal do indivíduo. São Tiago 1,14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. O texto é claro. O pecado nasce no coração do homem, pela sua escolha. O homem é responsável pelo seu pecado. A responsabilidade moral do ser humano tem que ser enfatizada. Isso significa que se o homem peca, ele o faz porque escolheu e será responsável diante de Deus. Isaías 1, 19 e 20. Se quereis e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados. Deus apresenta duas possibilidades e o povo é livre para escolher, obedecer ou se rebelar. Deus disse para Caim, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Então Deus não determina o pecado. Diferentemente do calvinismo, o arminianismo afirma que Deus não predestina ninguém para pecar. Ele permite, mas não causa o pecado. Tiago 1,13. Não diga a alguém quando for tentado, sou por Deus tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. E a graça de Deus, ela capacita a escolha correta. Então o arminianismo, ele reconhece que sem a graça de Deus, o homem jamais escolheria o bem, mas a graça preveniente atua antes da conversão, iluminando a mente, tocando o coração e capacitando a resposta. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, mentir, assim como qualquer pecado, é uma escolha de responsabilidade humana. O homem escolhe, faz e será punido por isso. Subtópico 2. Atraídos pela mentira. Então, embora Ananias e Safira tenham agido com liberdade de escolha, eles sofreram consequência de suas atitudes. Capítulo 5, versículo 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu morto. Bom, não sabemos exatamente o que motivou Ananias e Safira a tomarem tal decisão, mas é evidente que eles buscaram algum tipo de vantagem com a transação que realizaram. Talvez, ao verem outros irmãos sendo elogiados por suas generosas doações, tenham desejado o mesmo reconhecimento. É possível que tenham exagerado na venda de seus bens, uma forma de ganhar prestígio na comunidade, e ao mesmo tempo em que retinham parte do valor em segredo, com aparência de piedade. Assim tentaram lucrar com algo que disseram ter entregado completamente. Nós vemos, por exemplo, o relato de Barnabé. Barnabé ele tinha recebido um elogio especial pela sua generosidade para com a igreja. Ele vendeu um terreno na ilha de Chipre e colocou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos, lá em Atos 4, 36 e 37. Evidentemente, Ananias e Safira estavam ansiosos por receber um reconhecimento similar. Assim venderam também suas propriedades, mas diferentemente de Barnabé, eles retiveram parte do preço. Então, era uma suposta oferta de amor cristão. Na realidade, eram inspirados por Satanás para praticarem um ato egoísta, fingindo que era amor. Isso é muito sério. Hoje, em nosso meio, pessoas na igreja estão servindo aparentemente a Cristo, mas na verdade pode estar servindo apenas seu próprio eu. E com isso, através de alguma influência demoníaca. Então todo egoísmo não passa, de uma loucura do ego humano, mas também torna-se uma atitude satânica. Quase todos os nossos problemas podem ser atribuídos a alguma forma de egoísmo, que é o contrário do amor. O amor é a prova de espiritualidade, segundo se vê em 1 João capítulo 4, 7 e 8. O egoísmo é a prova da carnalidade. É a principal prova da queda do homem, do pecado que nos faz pensar no nosso próprio ego. Agora, diante disso fica claro que Ananias e Safira, eles foram tentados. Eles não foram provados. Qual é a diferença de provação e tentação? A provação, na verdade, provação e tentação vem da mesma raiz, do grego peirasmos. Significa teste, provação, teste, exame, processo de refinamento e tem como objetivo purificar, fortalecer a fé e aprovar o crente. E a aprovação ela vem de Deus. Tá? Deus permite,
Nós vemos, por exemplo, Gênesis 22:1, que foi Deus que provou Abraão. E também vemos Jó sendo provado. Agora, a tentação também vem de Peirasmo, mas com outro sentido no contexto. Significa proposta ao pecado, sedução ao mal. O objetivo é levar à queda e afastamento de Deus. E vemos que ela vem da nossa carne, ou do mundo, ou de Satanás. João fala da concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, né? Nós vemos, por exemplo, Eva foi tentada pela própria serpente, em Gênesis 3. Assim como Jesus foi tentado no deserto, em Mateus capítulo 4. Então, Ananias e Safira foram tentados e não provados. Pedro disse que eles agiram por influência de Satanás. Eles cederam à tentação de parecer espirituais, reter parte do dinheiro e ainda assim buscar aprovação pública, o que mostra sedução ao mal com intenção pecaminosa e não um teste divino de fidelidade. Então, mentir tem consequências. Subtópico 3. Ao tomarem aquela decisão pecaminosa, Ananias e Safira não refletiram seriamente sobre as consequências espirituais e físicas de sua atitude. Mesmo estando inseridos em uma igreja pentecostal vibrante, onde os dons do Espírito Santo operavam com poder e frequência, e onde a santidade de Deus era vivida com intensidade, optaram por uma conduta egoísta e enganosa. O casal não mentiu apenas aos apóstolos ou à comunidade cristã, mas mentiu diretamente ao Espírito Santo, conforme Pedro declarou com firmeza. Então esse ato não foi apenas um desvio moral, mas uma tentativa de aparentar uma piedade que não viviam, buscando reconhecimento sem honestidade. Esse tipo de hipocrisia espiritual é extremamente ofensivo a Deus, pois tenta utilizar a fé como disfarce para a mentira. O resultado foi trágico e imediato. Pagaram com a própria vida, servindo de alerta à igreja nascente e às futuras gerações de crentes. Antes de tomar qualquer atitude marcada pelo engano, pela cobiça ou pela aparência religiosa, é essencial que o cristão avalie as consequências eternas de suas escolhas. Quantos servos de Deus, muitos com anos de caminhada, hoje vivem amargurados e feridos por decisão que tomaram sem considerar os princípios da palavra de Deus? Quantas famílias destruídas, ministérios arruinados, testemunhos manchados por causa de escolhas impensadas e pecados não confessados? Portanto, vigiemos com temor e tremor, sabendo que Deus não compactua com o pecado dentro da sua casa. A santidade ainda é exigida. A sinceridade e a verdade devem ser marcas visíveis na vida de todo aquele que serve ao Senhor. Que o exemplo de Ananias e Safira nos leve a refletir com seriedade sobre a integridade do nosso coração diante de Deus. Veja alguns exemplos de escolhas erradas na Bíblia que tiveram consequências tristes. Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. Caim, que escolheu cultuar sem sinceridade e matar o irmão por inveja. Ló, que escolheu habitar em Sodoma por interesse econômico. Como consequência, perdeu tudo. Cada um desses exemplos aqui eu estou dando consequência e lição. Esaú, escolha a consequência e lição. Escolheu vender sua primogenitura. Como consequência, perdeu as bênçãos espirituais irreversíveis. A lição é valorizar o presente mais que o eterno leva à ruína. O exemplo de Sansão, escolheu desobedecer a Deus. Envolveu-se com mulheres ímpias. Perdeu a unção, foi preso, cego, humilhado. Saul escolheu desobedecer a ordem de Deus em relação aos amalequitas e, como consequência, foi rejeitado por Deus. Perdeu o trono e a presença do Espírito. A desobediência parcial é desobediência total, não tem essa. Davi escolheu adulterar com Betseba. Escolheu matar Urias. Como consequência, perdeu o filho, colheu violência e divisão dentro da sua própria casa. A lição é que Deus perdoa, mas as consequências terrenas do pecado podem durar anos. Ananias e Safira, que nós estamos estudando, escolheram mentir sobre a oferta entregue à igreja. A consequência foi morte imediata. A lição é que Deus zela pela santidade da igreja e condena a hipocrisia. Judas Iscariote escolheu trair Jesus por 30, não tem essa de calvinismo que ele foi predestinado, ele escolheu. A consequência foi o remorso, o suicídio, a perdição. A lição é que arrependimento sem fé leva à destruição. Como resumo, o crente deve rejeitar toda falsidade, pois a mentira compromete seu testemunho e comunhão com Deus.
Tópico 3. A igreja que repele a mentira. Subtópico 1. Uma igreja temente. E subtópico 2. Uma igreja forte. Subtópico 1. Uma igreja temente. O evangelista Lucas enfatiza, está lembrando sempre, Lucas é o escritor de Atos dos Apóstolos. Ele enfatiza que após os acontecimentos envolvendo Ananias e Safira, um profundo temor tomou conta de toda a comunidade cristã, tanto dos que estavam dentro quanto dos que estavam fora da igreja. Atos 5:11. A palavra utilizada para temor, a gente viu isso agora há pouco numa lição dessa, é phobos, que também aparece em Atos 5:5 e pode ser traduzida como medo, terror, mas em muitos contextos bíblicos assume o sentido de reverência ou profundo respeito diante da santidade divina. Então, nesse episódio específico, o temor não era apenas pavor diante do juízo, mas a consequência viva da santidade de Deus entre o seu povo. Tal sentimento é observado também em outras passagens, como em Atos 9:31, onde a igreja, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, crescia em número. A reverência era o solo fértil para o crescimento e manifestação do Espírito. O juízo divino sobre o casal mostrou, de forma prática, que Deus não compactua com o engano dentro de sua igreja. Como comenta Stanley Orton, um outro comentário aqui de Stanley Orton, que é um baita teólogo clássico, do pentecostalismo clássico. E ele diz assim, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Mentir conscientemente a ele é uma afronta direta à sua santidade. Então, vejamos as atitudes de uma igreja temente a Deus. Uma igreja temente a Deus anda em obediência à palavra. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, Tiago 1:22. Submete-se à autoridade das Escrituras. Não molda a doutrina à cultura, mas a cultura à doutrina. Pratica a sã doutrina com integridade. Uma igreja temente a Deus preza pela santidade. Sede santos porque eu sou santo, 1 Pedro 1:16. A igreja temente, ela zela pela santidade no culto, no ministério, nos relacionamentos e na liderança. Não tolera pecado disfarçado de liberdade cristã. Como em Apocalipse 2:20, a igreja que tolerava o espírito de Jezabel, uma mulher que se dizia profetisa, mas enganava todo mundo. Então, a igreja temente a Deus não tolera isso. Ela tem disciplina e correção em amor quando necessário. 1 Coríntios 5:1-7. A igreja temente a Deus, ela teme o pecado e busca o arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 9. Não relativiza o pecado. Mantém um ambiente de arrependimento e confissão genuína. Valoriza a correção do Espírito Santo. A igreja temente a Deus, ela ora constantemente e depende de Deus. Nós vimos agora, a igreja primitiva em Atos 2:42 perseverava nas orações. A igreja temente ora com reverência, humildade e perseverança. Não confia em estratégias humanas, mas busca a direção do alto. Zacarias capítulo 4, versículo 6. A igreja temente, ela prega o evangelho com fidelidade. 1 Coríntios 9:16. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Evangeliza com urgência e zelo. Não negocia a mensagem da cruz. Faz missões, discipula e envia. Ela exalta somente a Cristo. Não é como hoje, que o antropocentrismo tem entrado em igrejas. A ele convém crescer e a mim diminuir. João Batista diz isso em João 3:30. Não idolatra homens, ministério ou estruturas, ou política, que seja. Ela centraliza tudo em Cristo. Culto, pregação, visão e propósito. Tudo tem que glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31. Essa igreja, ela vive em amor e unidade. Porque nisso conhecerão que são meus discípulos. É quando amares uns aos outros. João 13:35. O temor do Senhor não gera arrogância, mas humildade. Promove perdão, comunhão e serviço mútuo. Rejeita divisões e rivalidades. Efésios 4:1-3. Uma igreja temente a Deus, ela teme ao Senhor mais do que ao mundo. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Então, permanece firme mesmo em tempos de perseguição. Não se dobra à cultura ou aos interesses políticos e sociais. Vive com fidelidade, mesmo que custe o sofrimento. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. E, subtópico 2, uma igreja forte. Então, apesar do clima de temor reverente que se instalou, Lucas registra que muitos sinais e maravilhas continuavam a serem realizados pelas mãos dos apóstolos, em Atos 5:12. Isso mostra que a santidade não inibe o mover de Deus. Pelo contrário, fortalece.
A igreja que anda em integridade diante do Senhor torna-se um vaso útil para a manifestação do sobrenatural. A autoridade espiritual da igreja foi fortalecida e o nome de Cristo continuou sendo glorificado por meio de curas, milagres e libertações. A separação do pecado gerou maior liberdade para o agir do Espírito. Em Atos 4,33, Lucas já havia afirmado que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos haviam abundante graça. Segundo o saudoso pastor Antônio Gilberto, a pureza moral e doutrinária da igreja é uma condição indispensável para a operação dos dons do Espírito. Onde há mentira, o Espírito se entristece. Onde há verdade, ele se manifesta com poder. Portanto, a igreja que rejeita a falsidade e se consagra na verdade torna-se forte, relevante e cheia de vida. Não uma comunidade religiosa apenas, mas um povo cheio de temor, verdade, poder e glória. Então vejamos a diferença entre uma igreja forte e uma igreja fraca. Como Jesus disse, por exemplo, a igreja de Sardes: vocês têm nome que está vivo, mas está morto. Parece uma igreja forte, mas está fraca. Porque uma igreja forte, uma igreja espiritualmente sadia, centrada em Cristo, firmada na palavra e cheia do Espírito Santo, caracteriza-se por, primeiro, amor verdadeiro. João 13, 34, 35. Segundo, santidade e temor. Atos capítulo 5, 15. Atos capítulo 11, 14. Poder espiritual e frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Quarto lugar, firmeza doutrinária. 2 Timóteo 4, 34, 3. Perseverança na missão. Mateus 28, 19 e 20. Agora, uma igreja fraca, espiritualmente, ainda que possua estrutura externa, mas ela se caracteriza por frieza espiritual, Apocalipse 3, 15 e 16, contaminação com o mundo, Tiago 4, 4, relaxo doutrinário, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Aí ela vai começar a ter divisões internas, 1 Coríntios 3, 1 e 3. Falta de poder e espiritualidade, 2 Timóteo 3, 5. Então, como resumo, a igreja deve zelar pela verdade, pois Deus exige santidade e transparência do seu povo. A conclusão nos mostra que é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. 1 Coríntios 5, do 1 ao 13. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juiz com aqueles que haviam pecado. 1 Coríntios 11, 30 e 32. Fica o alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus. Portanto, como servos de Deus, devemos viver com integridade, rejeitando toda forma de engano, pois a verdade fortalece a nossa comunhão com Cristo e preserva a santidade da igreja. E eu quero terminar com você, como começamos, como sempre, orando a Deus em agradecimento. Pai, obrigado, Senhor, pela aula de hoje. Mais uma vez, Senhor, obrigado por chegarmos até aqui. Que nós possamos, Pai, pôr essa lição em prática. Que nós possamos ter compromisso com a verdade. Que possamos ser, como crentes, individualmente, não coniventes com a mentira. Em nome de Jesus, Pai, que a verdade esteja estampada nos nossos atos, nas nossas ações, nas nossas palavras. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, a aula desse professor que está assistindo esse vídeo, daquela igreja aonde ele se esforça para dar aula. Pai, capacita ele, continue dando inteligência, abençoa a nossa escola bíblica dominical. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, eu agradeço a você que ficou até aqui, que acompanhou mais essa lição. Eu espero em Cristo contribuir, permitindo Ele, se Jesus não voltar, para as demais lições. A próxima lição, a lição de número 7, tem como tema uma igreja que não teme a perseguição. E, permitindo Cristo, eu te espero para estudarmos juntos essa lição. Não perca o vídeo do questionário também dessa lição. Aproveita, baixa o vídeo do questionário e coloca no grupo da sua classe para ajudar seus alunos a
revisarem o conteúdo. Agora eu peço a você que fique mais 1 minuto e meio para você assistir o vídeo especial que a gente fez e que vamos fazer durante as outras aulas para você que é inscrito e que tem deixado os seus comentários. Se o seu comentário não sair nesse vídeo, fique tranquilo que no próximo ele aparecerá. Se você não comenta, passe a comentar, que nós vamos sempre estar fazendo essa pequena homenagem a você que sempre tem contribuído também aqui com o canal. Fique na paz, Deus abençoe sua vida. Um abraço. Vamos conhecer os discípulos do colégio espalhados pelo Brasil. Um espaço dedicado a você, inscrito, que sempre deixa um comentário. O irmão Ubiraci, de Magé, no Rio de Janeiro, disse que gostou muito da aula. A irmã Cleide dos Santos nos cumprimentou com a paz do Senhor. O Edson Magno, do Pará, também nos cumprimentou com a paz do Senhor. A irmã Fabiola Jesus já está nos acompanhando há 3 trimestres. A paz do Senhor de crente para a missionária Aparecida, que é professora da EBD em Fortaleza, Ceará. Também temos o comentário do Everton Pereira, a paz do Senhor Everton. O irmão Rodrigo José assistiu e comentou, a paz do Senhor irmão Rodrigo José. O Gerson Júnior Pereira de Cascavel, no Paraná, também comentou. Alô pessoal do sítio Recanto Sonho Meu, de Diamantina, no Mato Grosso. A irmã Lourdes Salves nos assistiu de Curitiba, Paraná. A paz do Senhor, irmã Lourdes. Deixe seu comentário. E nós iremos mostrá-lo nesse espaço. Tchau, até a próxima.